Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2. Como prometido no último vídeo que eu postei, que foi do meu testemunho do canal, eu iria tentar trazer, né, cada terça-feira uma convidada especial, ou um convidado especial. Trouxe nessa terça-feira a Thalita e ela vai contar o testemunho, assim, da gestação dela, como que foi, sabe, quanto é difícil, né, quando a gente se depara com, tipo, com vários negativos. Porque pra quem tá tentando, ou pra quem tentou e não conseguiu também por muito tempo, é muito triste. Dá pra gente agora, pode ficar à vontade. Oi pessoal, meu nome é Thalita, eu tenho 20 anos e eu vim aqui no canal da Gi pra contar um pouquinho do meu testemunho. Bom, tudo começou mais ou menos bem no início de 2018. E ali eu parei com os medicamentos, eu tomava antes injeção, eu tomei por 2 anos injeção. E a enfermeira me disse que eu poderia demorar uns 6 meses no máximo. Se passou os 6 meses e eu consegui engravidar. Quando eu tava com 3 meses de gestação, eu perdi meu primeiro bebê. A gente continuou tentando, mas não falava assim, né? Eu só não tomava mais os medicamentos e a gente orava para que Deus mandasse um bebê. E eu sempre fazendo teste, na expectativa. Ai, acontece. Daí atrasa a tua menstruação, 1, 2 meses, tu acha que tá, aí quando vem. De supetão, sim. A gente sempre sendo da igreja. Teve um tempo que eu resolvi fazer um voto na igreja, um voto com Deus, para que Deus viesse me dar esse bebê. E eu fiz o voto, era uma campanha que tinha numa igreja, que era 7 dias, 7 quarta-feiras à tarde. E eu fui, fiz esse voto e não consegui. Porque eu creio que ainda não era o tempo que Deus tinha determinado pra minha vida. E daí quando eu achava que não ia mais conseguir, quando a gente tava pensando já em adotar, eu descobri que tava grávida. Nossa. Eu descobri em agosto de 2019, tava grávida. Fui começar a fazer o pré-natal. E aí começou toda a nossa luta, né? Quando a gente achou que ia ser só alegria, aí começou as dificuldades. Daí eu fui fazer o pré-natal. Aí no meu primeiro pré-natal, a médica me pediu vários exames de sangue que a gente faz, né? Quando tá grávida de rotina. E nos exames de sangue apareceu que eu tava com a glicose muito alta e que o meu bebê ia tá com uma diabetes, que ele podia nascer com diabetes. Daí a médica pegou e mandou eu cortar todos os doces, até fruta doce, tudo que era doce. Imagina. Da minha alimentação. Eu peguei e cortei a alimentação e aí chegou o tempo de fazer novos exames. Daí eu fiz, daí tinha baixado a minha glicose, daí tava estabelecido, já não tinha mais risco de passar pro bebê. E quando eu tava mais ou menos com 5 meses, eu tive a perca do tampão. E é pra perder uns dias antes, né, ou às vezes um pouquinho antes só do parto, tu perde. E eu perdi o tampão, e ali teve o risco do bebê nascer prematuro. Aí a médica pegou e falou que eu tinha que fazer repouso, que eu não podia caminhar, que eu não podia fazer mais nada, que eu tinha que ficar só deitada pra tentar segurar o nenê. Como eu já tinha perdido o primeiro, eu fiquei com muito medo de perder de novo. Aí, uns meses depois, a minha pressão, que antes era boa, comecei a ter pressão alta. Não, do nada, tudo pra ajudar. E as minhas proteínas estavam muito altas e eu fiquei com muito risco de ter pré-eclâmpsia. E minha pressão cada vez subindo mais. Aí a gente tava com medo do parto pelo SUS, porque eu comecei a ter sangramentos também. Daí a gente decidiu fazer uma cesárea pelo plano de saúde. Comecei a consultar com o médico que faria minha cesárea e ele disse que seria o mais correto mesmo pro meu caso, por causa da pressão alta, por causa do risco da pré-eclâmpsia e tudo isso. Nós fizemos a cesárea e, pra honra e glória de Jesus, deu tudo certo, né? Ele nasceu saudável, ele não nasceu com nenhuma doença, né, que poderia ter nascido, mas não nasceu, porque eu tive também na gestação... Isso. Então teria muito risco e tava bem alto, assim. E a minha gestação foi toda assim, desde o início, quando eu descobri até o final, até o neném nascer, foi muita luta e muita dificuldade. Não, foi com o coração na mão? Foi com o coração na mão. Cada vez que eu ia no pré-natal e eu conversava com a minha médica, ela me dizia alguma coisa negativa, alguma coisa ruim. Isso que vocês estavam realizando um sonho que vocês já tinham passado uma luta pra conseguir. Uma luta pra conseguir. E realmente, assim, ó, foi uma coisa muito de Deus. Porque o nenê, quando a mulher, Tu não tinha, né, toxoplasmose antes? Não. Tu começou a ter depois? Eu criei na gravidez. Quando a mulher normalmente cria isso na gravidez, o nenê nasce com vários problemas.
nasce, por exemplo, com microcefalia ou macrocefalia e vários outros problemas. E ele nasceu perfeito, sabe? Tipo, sem nenhum problema de saúde. Deus colocou a mão assim, antes já, quando ela já tinha perdido o bebê. Imagina uma pessoa perder um sonho. É horrível isso. E ela conseguiu ter forças, eu acho que vocês se apoiaram muito, né? Vocês dois. Pra conseguir passar por isso e daí depois chegar e finalmente realizar o sonho de estar grávida e daí descobrir várias doenças, várias coisas que estavam começando. Imagina uma mãe que vai todo pré-natal e tem uma notícia diferente. Eu acho que tu já ia com frio na barriga, né? Com medo da... Foi uma gravidez do início ao fim, assim, totalmente de risco. Porque no início foi de risco, porque eu não podia ter muito esforço, porque como eu perdi o primeiro, podia perder o segundo também, né? Foi um aborto espontâneo. Então foi só Deus. Uma luta. Uma luta. E antes de eu engravidar, um tempinho antes, eu tinha feito um exame. E nesse exame eu descobri que eu tenho o útero virado. E que eu teria mais dificuldade do que quem não tem, sabe? Pra engravidar. Quando eu escutei o testemunho dela na igreja, eu fiquei, tipo, muito emocionada. Porque ela, quando ela tava ministrando a palavra sobre Ana, né? E a gente sabe que na palavra Ana sofreu muito porque o sonho dela era ter um filho e ela não podia. E assim, ela contou o testemunho e aquilo assim me deu uma força, porque saber por tudo que ela passou e tudo que ela conseguiu, ela, né, e o marido dela como casal, Luiz Felipe, os dois se apoiando, os dois se ajudando. E eu imagino quantas madrugadas ela passou chorando pra que realizasse esse sonho. Porque quando tu quer muito uma coisa, não tem. E aí o inimigo luta muito mais pra que tu não consiga aquilo. Mas não é impossível, porque a Thalita é uma mulher que testemunha o milagre de Deus na vida dela. E o filho dela é perfeito, a saúde dele é maravilhosa e ele é saudável. E nasceu saudável. Então, quando você coloca um sonho nas mãos de Deus, não importa o quanto o inimigo tente atrapalhar, vai ser da vontade de Deus e vai ser como Deus quer. A gente no tempo certo, porque o plano, assim, de saúde da empresa que meu marido trabalha hoje foi muito importante na minha gestação. Foi o que ajudou vocês Foi a o que poder ajudou fazer muito. a cesárea. Porque senão a gente não teria condições de fazer uma cesárea. E quando a gente fez cesárea, a gente descobriu que eu estava com mais tempo do que eu achava que estava de gravidez. Então eu fiz a cesárea ali no momento certo. Porque eu não tinha contração, eu não tinha nada assim, sabe? Eu não tinha nenhum indício que teria um parto normal. Eu não tô vendo. E mais algumas coisas que eu passei assim na gravidez, que foi anemia, altos e baixos que a gente vai passando. E fiz um chá de bebê. Peguei, né, um dinheiro que a gente tinha e organizei tudo. E convidei as irmãs da igreja que eu era antes. E eu fiz o chá e as irmãs não vieram. Não vieram? Não vieram. Era pra 40 irmãs e elas tinham confirmado que vinham, né? Todas falaram pra mim fazer o chá, né? Pra separado ali um chá pra igreja, né? E eu fiz aqui em casa e daí elas não vieram. E veio só 9 irmãs que eu tinha convidado por fora, sabe? Imagina a luta. Veio só 9 pessoas então no 9 chá. pessoas só no chá. Ficou muito triste. E daí eu não tinha, assim, tipo, praticamente nada. Nada. Aí no finalzinho, assim, da gravidez, as pessoas foram me dando, sabe? Pessoas que eu nem conheço. E foram me dando coisas. Uma coisa de Deus, né? Aham. Ai, coisa triste, tipo, tu fez o chá. Eu fiquei, imagina, eu tava grávida, eu chorei o dia inteiro, né? Eu fiquei chorando o dia inteiro. A Bíblia, ela é baseada em fatos reais que aconteceram muitos anos atrás. E a gente vê hoje as pessoas, as almas ao nosso redor, vivendo esses testemunhos, é muito forte. Quem sabe, que nem eu sou muito sentimental. Quando uma pessoa conta um testemunho pra mim, eu não consigo esquecer aquilo fácil. Eu acho que eu guardo todos os testemunhos de todo mundo, porque eu acho lindo. Aquilo é a prova viva de tudo que aquela pessoa passou na vida dela pra conseguir o que ela tem. E a prova de que Deus estava na vida dela. Porque eu creio que Deus tá no teu casamento, tá no teu filho, tá em ti. Porque os dois são, assim, homem e mulher de Deus, que a gente vê isso. E eu precisava muito trazer esse testemunho aqui pra todas as mulheres, todas as jovens, todas aquelas pessoas que querem ter um filho, que querem ser mães, querem ser pais, que estão encontrando dificuldade pra que não desista, porque se tá difícil, Deus vai te honrar. Se não conseguir ser mãe biológica, tem muitas crianças esperando por um lar, por uma família, por um pai, por uma mãe. Então eu acho que o que vale é tu criar e tu amar. Deus pode fazer um milagre, Deus pode enviar pessoas pra te ajudar, pra te doarem roupinhas, porque sempre tem aquela pessoa que vai chegar e vai te dar bastante coisa. E quando for o tempo de Deus, Ele vai encaminhar tudo e vai dar tudo certo. Eu creio nesse nome de Jesus, de agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, pedir para que vocês compartilhem para as pessoas que estão necessitando ouvir. Comenta aqui embaixo se você tem um testemunho pra gente trazer também aqui a sua experiência, eu vou estar lendo aqui no canal. Deixe seu like. Deixe seu like, verdade, verdade. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever no meu canal, porque a gente tá quase chegando a 100 inscritos. É 100 inscritos, mas é 100 inscritos, então
Um beijão e até a próxima.